O Espírito Santo e a Igreja. Este será o título da nossa 9ª lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe de pré-adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos nesta revista em que nós estamos falando sobre a igreja, que é um lugar de comunhão. Nós já passamos aí 8 aulas aprendendo cada vez mais a respeito da igreja. E hoje nós iremos falar de uma pessoa extremamente especial para a igreja. Mas não é uma pessoa comum, é uma pessoa divina. Nós iremos falar da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. Para a glória de Deus, aula de número 9. Olha só quantos aprendizados nós já tivemos ao longo deste trimestre. Estamos aí prestes a concluí-lo. Mas antes de nós entrarmos na nossa aula, eu preciso contar com a sua ajuda. Faz algumas aulas, eu já até me esqueci quantas, que eu não falei aqui sobre like, sobre inscrição, sobre comentário. Eu me esqueci. Eu sento aqui para gravar, para falar um pouquinho, e aí eu me empolgo, começo a conversar com os irmãos, e quando eu vejo, eu me esqueci de falar. Pois então, hoje eu peço, assim, por bondade, por gentileza, se você está aqui, se você está assistindo esse vídeo, se ele está sendo uma bênção para a sua vida, deixe o seu like, por favor, se inscreva aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós compartilhamos aulas da Escola Bíblica Dominical, pré-aulas no caso, e também sinta-se muito à vontade para deixar o seu comentário. Eu amo ler os comentários de vocês, deixar lá o meu coraçãozinho, a curtida para vocês, e quando tem alguma pergunta eu respondo cada uma delas. Bom, dito tudo isso, vamos lá começar a entrar na ministração da nossa aula. Falaremos então sobre o Espírito Santo, nossa leitura bíblica, o embasamento bíblico da nossa aula. Ele se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 12. Nós leremos dos versículos 1 até o 11. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Amém? Aqui nós temos então um texto que vai nos falar, através da vida do apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, a respeito dos dons do Espírito Santo, que é um dos assuntos que nós iremos tratar na aula de hoje. Mas antes de nós começarmos a falar disso, aqui no ponto a Bíblia diz, que está lá em Efésios 1,14, geralmente é o texto que nós lemos quando nos reunimos com a outra classe, vai nos falar com as outras, classes, vai nos dizer o seguinte: o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Nos objetivos da nossa aula, nós temos os seguintes. Primeiro, identificar quem é o Espírito Santo. Segundo, apresentar as formas de ação do Espírito Santo na igreja. E terceiro, demonstrar que nós dependemos do Espírito Santo. Aqui no Conhecendo Mais de Deus, a introdução da nossa revista, a lição vai nos falar o seguinte: prezado ou prezada pré-adolescente, a paz do Senhor. Nesta lição, nós veremos que o Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona conosco. Sua manifestação não ficou restrita ao passado, ele continua a atuar e a se comunicar com a sua igreja. Primeiro tópico, Deus fala com a igreja. A manifestação do Espírito ocorre por meio de pessoas que ele escolhe e capacita com dons. Logo, é preciso que a sua igreja esteja sensível para ouvir a sua voz. Primeiro subtópico, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele possui a mesma essência e o mesmo poder de Deus Pai e de Deus Filho.
O Espírito Santo não é apenas uma força ou um atributo divino, ele é o próprio Deus. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a obra do Espírito Santo é dar prosseguimento ao plano de salvação idealizado por Deus Pai e executado pelo Deus Filho. Aqui nós temos uma breve explicação a respeito de quem é o Espírito Santo. É muito importante que nós possamos explicar para os nossos pré-adolescentes que o Espírito Santo não é uma força, ele não é uma energia, ele não é um sentimento, ele não é um... Sabe quando a gente ouve as pessoas falando sobre Deus e que aí o Espírito Santo parece um puxadinho da Trindade? Não, o Espírito Santo também é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E nós já vamos falar um pouquinho mais a respeito de como se entende, né? Três pessoas que formam uma só. Mas é importante entender que o Espírito Santo é Deus e que o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Deus, eu gosto muito essa definição que a declaração de fé da nossa igreja trouxe, porque veja só, aqui nós temos o papel das três pessoas. Primeiro, Deus Pai idealizou o plano de salvação. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto. Lembra? Quando o apóstolo Paulo nos ensina? Pois então, antes que o homem pecasse, o Senhor já tinha uma solução para que, caso o homem pecasse, ele pudesse resgatar essa humanidade. Então, o Deus Pai, ele idealizou o plano de salvação. O Deus Filho, ele executou o plano de salvação, porque foi o Deus Filho que veio, que se encarnou e que se fez pecado em nosso lugar para saldar a nossa dívida. Então foi Jesus quem veio, o Deus Filho, se fazer carne no nosso lugar e executar o plano de salvação, ou seja, resgatar a humanidade que estava perdida. Enquanto o Espírito Santo, ele dá prosseguimento àquilo que Jesus já fez. Lembra quando antes de subir aos céus, Jesus vai nos dizer assim, que ele estava indo, mas estava nos deixando um consolador. Então Jesus veio executar a obra do plano da salvação do Pai, ele iniciou essa obra e o Espírito Santo é quem dá prosseguimento, porque quem faz o papel de convencimento do homem é o Espírito Santo. Então é muito importante que fique bem claro para os nossos pré-adolescentes quem é o Espírito Santo, para que nós não sejamos contaminados por ideologias e por interpretações errôneas da Bíblia que colocam o Espírito Santo, alguns nem acreditam na existência dele, né? Já começa por aí, mas que colocam o Espírito Santo como uma força e não como Deus. Mas nós sabemos agora que ele é Deus. Vamos continuar? Segundo subtópico, ele é uma pessoa. O apóstolo Paulo admoestou a não entristecermos o Espírito Santo. O Espírito Santo também ensina e convence o ser humano. Ele possui caráter e personalidade, sentimentos e vontade, afinal ele é uma pessoa. Então, quando o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Efésios 4 que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, é porque é possível entristecê-lo. Só é possível entristecê-lo porque ele tem sentimentos, justamente porque ele é uma pessoa. Então aqui vai nos... mais uma vez vai ratificar que Jesus é uma pessoa. Está confirmando o que nós já entendemos no primeiro subtópico. Terceiro subtópico, qual é a atuação do Espírito Santo? Veja só, na igreja, a atuação do Espírito Santo é a seguinte: ele é essencial em nossas vidas e em nossos cultos, porque é ele quem nos ensina a orar, a adorar. É ele quem manifesta por meio dos dons espirituais e ministeriais a sua presença nos lugares. Ele se manifesta em nós através dos dons que ele mesmo distribui. Então olha só a importância do Espírito Santo. Imagina nós estarmos em uma igreja em que ninguém foi capacitado pelo Espírito Santo para a palavra, em que ninguém recebeu o dom de fé, de cura, de interpretação de línguas. Nós já lemos aqui agora há pouco a respeito do que o Senhor vai dando dos dons, lembrando que todas as igrejas podem receber todos os dons. Veja que tudo depende do quanto nós damos de liberdade para que o Espírito Santo possa trabalhar. Ele existe, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus, ele é uma pessoa divina, mas algumas igrejas ainda se recusam a recebê-lo porque não acreditam na existência dele. Mas às vezes nós podemos ouvir isso, e nós professores já com uma maturidade espiritual um pouquinho mais avançada, nós até podemos ouvir isso e pensar, nossa, como assim não acreditam na existência do Espírito Santo? Ok, existem pessoas que chegam a esse ponto. Mas e nós que acreditamos na existência dele no caso, né? Que sabemos da ação dele, mas muitas vezes nos recusamos a dar lugar para ele.
E lugar para o Espírito Santo, é bom que isso fique bem claro. Porque o fato de nós sermos pentecostais não significa que nós fazemos parte de um grupo de pessoas que a internet infelizmente trouxe à tona, que ficam brincando com as ações do Espírito Santo, que ficam treinando línguas estranhas, que ficam fazendo uma espécie de zoação com a ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age, há transformação. A presença de Deus é sentida no ambiente, é sentida na vida daquela pessoa. Portanto, o Espírito Santo é Deus e nós não devemos brincar com o que é sagrado, com o que é santo. É tão perigoso extinguir a existência do Espírito Santo quanto brincar com ela. Então nós precisamos ter um entendimento de que o Espírito Santo é Deus e que os dons de línguas que ele nos dá ao encher uma pessoa do seu poder não deve ser algo utilizado como brincadeira, como zoação, como parte da rodinha. Eu já tive a infelicidade de ver pessoas brincando de falar línguas estranhas. Isso é pecado. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, ele é Deus. Quando nós brincamos com algo que é sagrado, nós estamos pecando. Isso precisa ficar bem claro para os nossos pré-adolescentes, porque infelizmente, às vezes eles veem uma pessoa ou outra lá desinformada, ignorante quanto a quem é o Espírito Santo, brincando com as línguas estranhas e depois eles vão repetir. Isso é muito sério. Nós estamos falando de Deus, o Espírito Santo é Deus. Segundo tópico, os dons espirituais. Os dons espirituais são capacitações sobrenaturais pelo Espírito Santo para o serviço da sua obra e também uma forma de edificar e capacitar a igreja espiritualmente. Eu estava falando e acabei esquecendo de voltar, mas nós vamos falar agora, né, sobre a questão da ação do Espírito Santo na igreja. Imagina uma igreja onde o Espírito Santo não tem a liberdade para agir, para capacitar pessoas, para distribuir dons, para batizar com o seu Espírito Santo. Essa é uma igreja fria, uma igreja sem ação do Espírito Santo. Como nós já entendemos, Deus planejou o plano de salvação, o Deus Pai, o Deus Filho começou a executá-lo e o Espírito Santo é quem dá prosseguimento a esse plano de salvação, que é executado todos os dias na nossa vida. Então, não dar liberdade para o Espírito Santo significa não dar liberdade para o Senhor, dar continuidade ao seu plano de salvação. Às vezes as pessoas dizem que o plano de salvação foi encerrado lá na cruz, mas não foi. Porque se fosse assim, Jesus tinha nos levado todos para o céu com ele e o mundo tinha deixado de existir. Mas o plano de salvação, ele continua até a consumação dos séculos. Porque nós ainda estamos aqui. O plano de salvação já alcançou a minha vida e alcançou a sua, mas ainda existem pessoas que não o conhecem, que não ouviram falar de Deus. Então o Espírito Santo ele tem papel fundamental no convencimento de pessoas para que mais e mais possam se achegar ao reino de Deus. Não se findou ainda o plano de salvação que o Senhor tem, porque ainda existem pessoas que não o conhecem. E a atuação do Espírito Santo ela acontece para que haja o convencimento dessas pessoas, para que essas pessoas possam conhecê-lo. Conhecê-lo de que forma? Através da manifestação dos dons na nossa vida e através da ação do Espírito Santo invisível, que muitas vezes nós não vemos, mas que está ocorrendo. Então, olha o tamanho da importância da ação do Espírito Santo na igreja na atualidade. Primeiro subtópico do tópico 2. O que são os dons espirituais? Afinal, a gente fala tanto de dons espirituais, o que eles são? Você pode começar esse primeiro tópico perguntando para os seus pré-adolescentes se eles sabem dizer o que são os dons espirituais. Assim a sua aula vai ficar mais interativa. Então, olha só. São manifestações sobrenaturais do Espírito Santo para mostrar ao mundo o poder... para mostrar ao mundo o poder de Deus. Romanos 12, 6 a 8. Nós podemos ver a manifestação dos dons quando Deus usa uma pessoa para falar com a igreja ou quando um doente é curado após uma oração. Alguns outros exemplos de dons são a operação de maravilhas, a variedade de línguas, a palavra de sabedoria, dentre tantos outros. Segundo subtópico, a diversidade de dons e ministérios. A Bíblia nos mostra, que há diversidade de dons e ministérios. Porém, o Espírito é o mesmo, como nós acabamos de ler. Deus não tem apenas uma forma restrita de agir. Ele se manifesta em diferentes épocas, por diversos meios, para alcançar o maior número de pessoas. Os dons do Espírito Santo, eles são distribuídos em 3 classes. Então, primeiro nós temos diversidade de dons,
Depois nós temos diversidade de ministérios e nós também temos a diversidade de operações. Entretanto, o Espírito distribui os dons para o que for útil. Nós não escolhemos os dons. Ninguém olha para o Senhor e fala: Senhor, quero o dom de cura. Não funciona assim. Senhor, olha, eu gostaria que o Senhor me, por favor, liberasse aí um dom, como nós acabamos de ler aqui, de palavra de sabedoria, de línguas. Nós podemos pedir a Deus, mas isso não significa que nós iremos receber. Pedir a Deus é diferente de exigir dele. Eu exijo dom de cura para curar. Não funciona assim. O Espírito Santo distribui os seus dons para o que for útil. Significa que é ele quem chama e que é ele quem enche aquele que ele chamou. É por isso que quando nós vemos alguém que foi chamado por Deus, nós devemos cuidar com o tipo de questionamento que nós iremos fazer à pessoa que o Espírito Santo escolheu. Muitas vezes as pessoas gostam de apontar o dedo para um ou para outro para dizer: cuidado! O Espírito Santo distribui dons para o que for útil, para quem puder abençoar a casa dele, para que o reino dele possa ser aumentado. Então, o dom do Espírito Santo, são mais de um dons do Espírito Santo, eles são distribuídos de acordo com. É claro que nós nos disponibilizarmos, para o Senhor é fundamental. É a primeira parte do processo, Você falar: Senhor, eu me disponho. É claro que alguém que já tem ali um talento a mais para falar, que começa a estudar a palavra de Deus, que vai fazer teologia, está mais propenso a receber o dom da palavra, a receber um dom ministerial voltado para o ensinamento. Porém, isso não significa que o Espírito Santo irá te dar. Não há uma garantia de distribuição de dons espirituais. Nós podemos orar para que o Senhor distribua dons na nossa igreja e que haja variedade dos dons espirituais na nossa igreja? Podemos. Só nós não podemos exigir que o Espírito Santo nos dê isso ou nos dê aquilo, porque ele não é ele não trabalha como um garçom, como alguém que entrega aquilo que nós pedimos. Não. Ele é Deus. E como Deus, ele conhece o profundo da nossa alma. Ele conhece quem nós somos. Ele sabe o que ele pode nos dar, do que ele pode nos encher e o que ele não pode nos dar. E o que ele não pode confiar às nossas mãos. Então, quando você ouve alguém falar: eu falei que para Deus que eu queria isso, cuidado. O Espírito Santo não age de acordo com o que eu acho melhor. Eu, Damaris, acho um monte de coisa. Você que está aqui me assistindo também deve achar um monte de coisa. O Espírito Santo, diferente do que nós achamos, ele sabe, ele não acha, porque ele é Deus. E como Deus, ele não teve início e ele não terá fim. Ele é soberano. Portanto, para ele não existe oculto e não existe escondido. Enquanto nós ficamos no campo dos achismos, ele está no campo de quem sabe, de quem conhece, de quem já sabe o que aquela pessoa que ele está enchendo hoje será daqui 2 semanas ou daqui 1 mês. Ou quem sabe daqui anos, daqui 1 década. É por isso que quando o Espírito Santo age, nós devemos apenas adorá-lo, exaltá-lo, agradecê-lo por sua ação. Mas nós não deveríamos, pelo menos, questionar a ação do Espírito Santo, afinal ele é Deus. Quem somos nós para questionar a Deus? A gente até pode cometer uma ignorância dessas? Podemos, mas se fizermos, precisaremos estar preparados para ouvir aquilo que alguns homens da palavra de Deus ouviram, como o próprio Jó. Onde estava você quando eu criava o mundo, ó barro? Quem és tu para me questionar? Então, quando nós nos colocamos na posição de questionadores de Deus, nós precisamos estar preparados para ouvir algo bem próximo daquilo que Jó ouviu. Posso questionar? Posso. Vou ser fulminado se questionar? Não serei. Mas cuidado. É melhor olhar para a palavra de Deus, aprender com ela e agradecer a beleza do que Deus fez para nós. Sabe que eu estou preparando uma mensagem para falar a respeito de ideologia de gênero, um pouquinho com os adolescentes, em um culto. Então não é uma palestra, precisa ser de uma forma mais... cuidando um pouquinho com as palavras, porque eu vou falar num culto e não numa palestra. E o Espírito Santo, ele é maravilhoso e ele faz coisas incríveis conosco. E estudando a palavra de Deus, tentando achar uma forma de falar em um culto, coisas assim, Tentando tapar um pouquinho, para não falar de forma tão aberta por ser um culto e não ser uma palestra mais fechada. O Espírito Santo falava comigo a respeito de que quando ele nos faz, ele é o ser que nos fez, é o ser pensante que nos formou, ele é o nosso Deus Criador, o nosso Pai Criador. Portanto, nós como filhos, como criaturas dele, temos a oportunidade de conviver com o manual de instrução do fabricante.
Ele nos fez. Se foi Ele que nos fez, algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não gosta, algumas coisas que Ele nos pede em Sua palavra, alguns dons que Ele deseja nos dar, não cabe a nós questionar por quê, quando, como, onde. Cabe a nós agradecer porque Ele é o fabricante. Nós somos a obra das mãos dEle. E Ele nos usa da forma que Ele bem entender, porque Ele nos fez para glorificá-lo. Como obras das mãos desse fabricante tão maravilhoso. Nos resta aprender a respeito do que Ele faz e agradecê-lo por tão belas obras que Ele faz e, claro, se dispor para que a nossa vida também seja o canal das bênçãos dEle, que nós possamos ser um instrumento. E agora vamos continuar, no nosso terceiro subtópico, sobre a finalidade da distribuição dos dons espirituais. Então, por que o Espírito Santo distribui dons? Veja só, os dons espirituais não podem ser aprendidos ou desenvolvidos. Então, além de que a gente não pode exigir de Deus, a gente também não pode aprender ou desenvolver sozinho. Eu vou desenvolver aqui um dom de línguas. Não funciona assim. A lição está nos ensinando. Nós não podemos, então, aprender ou desenvolver os dons, pois são manifestações sobrenaturais com finalidades especiais. Primeiramente, os dons glorificam o Espírito Santo. Em segundo lugar, os dons edificam a igreja, isto é, Deus utiliza os dons espirituais para o fortalecimento da fé. Então, o dom espiritual ele não pode ser usado para sabe, que eu consiga me autopromover, para que eu consiga demonstrar o meu conhecimento, o quanto Deus me usa. Nada disso é possível. Os dons espirituais têm motivo para ocorrer, para acontecer. São ações sobrenaturais com finalidades específicas. E nenhuma dessas finalidades tem a ver com gloriar-se o homem dele mesmo. Tem a ver com glorificar a Deus, com glorificar o Espírito Santo e, claro, com o fortalecimento da fé da igreja. O Espírito Santo está preocupado em auxiliar na edificação da nossa fé, no fortalecimento da nossa fé. Ele tem o papel de nos consolar enquanto aqui estamos, até que sejamos tirados da terra e possamos voltar para casa, para o céu. Até que o arrebatamento aconteça, o Espírito Santo estará aqui conosco. E o objetivo da presença dele aqui conosco é nos consolar, é nos auxiliar, é nos fortalecer, é nos encher, nos capacitar. Então a nossa própria promoção, eu quero um dom de cura para que eu possa fechar um hospital, nada disso vai acontecer. O Espírito Santo usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, porque o objetivo é glorificá-lo. Glorificar a Ele e não a nós mesmos. Terceiro tópico, o Espírito Santo atua nos crentes. Você sabia que como cristão, o Espírito Santo habita em você? É uma pergunta e nós podemos começar este terceiro tópico perguntando aos nossos pré-adolescentes se eles sabem disso. Somos a habitação do Espírito Santo quando recebemos Jesus como nosso Salvador. Além do templo, nós somos também instrumentos do Senhor na sua obra. Letra A, primeiro subtópico, somos templo do Espírito Santo. A Bíblia afirma que nós somos templo do Espírito Santo lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Isso significa que, quando aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós. É Ele quem dirige os nossos passos, molda o nosso caráter e produz em nós as virtudes do seu fruto. Se você não conhece Gálatas 5:22, vá conhecer. É muito importante, ainda mais que nós vamos falar do Espírito Santo nessa aula. Lembrando que não são frutos do Espírito Santo, é o fruto. E dentro do fruto nós temos ali diversas ações que o Espírito Santo pode frutificar em nós. Porque, sendo um fruto, ele dá em cada um, vai frutificar em nós no momento da ação necessária, no momento que aquela estação precisa daquele fruto. Então, no momento que nós precisamos frutificar a paciência, o Senhor vai produzir na nossa vida tempestades, provações, para que a gente possa, então, trazer o fruto da paciência. Porque aquele é o momento que o cristão precisa demonstrar paciência. Olha como o Espírito Santo trabalha. Irmãos, esse texto de Gálatas 5:22, ele é maravilhoso. Ele nos ensina coisas profundas a respeito da vida espiritual. Então, se você não se dedicou a ele, dá uma estudadinha, ainda mais que a gente vai falar sobre o Espírito Santo agora na próxima aula. O Espírito Santo também nos purifica e nos santifica para que sejamos usados por Deus. Ele nos torna vasos, ele nos torna instrumentos, ele nos ajuda a conseguirmos nos colocar à disposição de Deus a ponto de que sejamos um bom canal para o Senhor,
Porque o Senhor não pode usar qualquer pessoa. Sabe quando nós recebemos aqui na nossa igreja, ano passado, um irmão que é oleiro. Ele fabrica vasos, né? Faz lá os vasos. E ele fez todo um processo ali de fabricação. Ele trouxe um aparelho lá e fez o vaso ali para nós, na frente do grupo de jovens. E foi lindo, foi um culto lindíssimo. Aquele dia o Espírito Santo me ensinou tanto a respeito desse processo do oleiro, porque eu nunca tinha visto, né? Um oleiro, enfim. E aí ele estava mostrando para nós como, às vezes, ele termina lá de moldar o vaso, né? E o vaso fica com alguma manchinha, não é manchinha, como se fosse uma pedrinha, com algo ele não vai conseguir vender aquele vaso porque ele não vai ficar bonito. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa, às vezes, destruir o vaso e fazê-lo de novo. Às vezes ele precisa só de amassar um pouquinho mais e aí dá certo. Esse papel, quem faz em nós é o Espírito Santo. Porque para que nós sejamos úteis para a obra de Deus, para a causa do reino, nós precisamos estar preparados. E o vaso, depois que ele passa daquele momento ali no oleiro, naquela máquina, né, que fica fazendo ali, ele ainda não está pronto, ele vai descansar, aí depois ele vai para a fornalha, daí ele descansa de novo. Às vezes ele quebra na fornalha e precisa voltar lá a ser amassado, virar barro de novo para daí fazer um vaso de novo. Aí depois ele é pintado para depois ele estar pronto para venda. Olha só, até que nós estejamos prontos para que o Senhor possa nos usar, para que sejamos um canal de onde as águas, né, de bênçãos do Senhor possam passar por nós, o Espírito Santo tem tanto trabalho a fazer. É por isso que ele mora em nós, porque o trabalho é diário, é constante. Todos os dias ele precisa estar nos convencendo. Todos os dias ele precisa estar nos constrangendo. Às vezes, sabe, guiando os nossos passos, dando uma limitadinha no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente faz. Olha como a presença do Espírito Santo ela é maravilhosa. O que seria, né, de nós se não fosse a presença do Espírito Santo? Misericórdia. Somos seus instrumentos. Então, segundo o subtópico, os dons espirituais e ministeriais são o resultado da ação do Espírito Santo por intermédio do crente. O Espírito Santo opera usando as nossas vidas como um instrumento. Atos capítulo 1, versículo 8. Assim, por meio da palavra, louvores, milagres e outras formas, o Espírito de Deus se manifesta. Então, através de palavra, louvor, milagre e de quantas formas forem possível, ele se manifesta com o objetivo de cumprir o seu propósito. Olha que lindo! Existe propósito para a manifestação do Espírito Santo. Então, o propósito não é me agradar. O propósito é que o nome dele seja glorificado, porque ele é Deus. O nome dele precisa ser glorificado, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é uma pessoa divina. Conclusão. O Espírito Santo está conosco todos os dias. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir a sua voz, para identificar a sua presença. Ele é o nosso consolador e amigo. Aleluias! Que lição maravilhosa! Como é precioso falar do Espírito Santo, estudar sobre ele, porque nós acabamos falando pouco a respeito da ação do Espírito Santo. Nós, assembleianos, né, falamos bastante sobre batismo com o Espírito Santo, mas pouco se fala sobre quem é o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo que batiza? Quem é ele? Então, essa aula ela é maravilhosa porque ela vai nos explicar todos estes pontos. Nós temos aqui um auxílio pedagógico bastante profundo, retirado do dicionário bíblico Wycliffe. Então, se você, professor, tem aí um pouquinho de dúvida, tem alguma, fica com alguma lacuna a respeito da doutrina do Espírito Santo, da pneumatologia, eu convido você a dar uma olhada. E tem um livro que eu já indiquei aqui na primeira aula, eu tô com ele aqui, deixa eu pegar ele e já mostro para os irmãos. Então nós temos aqui Teologia Sistemática Pentecostal, é esse livro que vale super a pena adquirir, assim, para nós que somos professores da escola dominical, nós sempre vamos estar utilizando. Então se você não tem, fica aqui a dica para você de que é um excelente livro para nos auxiliar na preparação das nossas aulas. Aqui ele é um livro, eu esqueci de explicar, né? Então ele é um livro que foi escrito por alguns dos nossos teólogos, pastores aqui da Assembleia de Deus no Brasil. Ele vai falar, eu só estou achando aqui para falar certinho, vai falar dos 10 pontos da teologia sistemática. Então nós temos aqui o que nos interessa para a aula, pneumatologia, comentado pelo nosso saudoso pastor Antônio Gilberto. Tem todo um capítulo, o capítulo 4 desse livro, falando só a respeito da pneumatologia. Então, se você tem alguma dúvida
quanto o que é pneumatologia, queria me aprofundar um pouquinho na doutrina do Espírito Santo, eu te indico esta obra, porque aí você vai ter de brinde outras 9 doutrinas bastante aprofundadas por assim. É o que nós temos de melhor, escrito por brasileiros, no caso, para brasileiros. Super recomendo este livro para os irmãos e eu acredito que se você o tiver aí na sua casa, faça a leitura dele. Se você não conseguir, utilize o que a lição vai passar para nós de material, porque a lição ela já é extremamente completa, leia todas as referências, faça anotações, eu acredito que você vai conseguir. Mas se você tiver a oportunidade, se você já tem um livro ou pode adquiri-lo, fica aqui uma dica para que você possa aprofundar ainda mais para o seu próprio conhecimento, a sua própria edificação e também para uma melhor aula para os seus alunos. Dito isso, vamos finalizar a nossa aula. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deus abençoe. Desejo que o Espírito Santo te abençoe grandemente nesta aula, que você seja um canal das bênçãos dele, que o Espírito Santo guie a sua aula, que os seus pré-adolescentes possam sair aí no domingo de manhã da sua classe, entendendo quem é o Espírito Santo e sentindo a necessidade e o desejo de recebê-lo de forma, como eu poderia dizer, da melhor forma possível, porque quando a gente sabe de uma coisa, a gente sabe como fazer, né? Por exemplo, quando alguém chega na minha casa e eu sei quem é essa pessoa, eu sei como recebê-la. Então, sabendo quem é o Espírito Santo, fica mais fácil recebê-lo e conviver com a presença dele nas nossas vidas. Então, Deus abençoe e até a próxima aula.